Bom, pessoal, nesta aula nós vamos estudar dois tipos de gráfico. O gráfico da velocidade em função do tempo, do mRV, e o gráfico da aceleração em função do tempo, do mRV. Então, inicialmente, nós vamos estudar o gráfico da velocidade em função do tempo, do mRV. Para estudar esse gráfico, pessoal, nós temos que nos lembrar de uma fórmula que tenha velocidade e também tenha tempo. A fórmula que tem velocidade e tem tempo é vermes voadores atacam a Terra. Nós já estudamos essa fórmula. É a função horária da velocidade em função do tempo. Então, se a gente observar essa fórmula, pessoal, o tempo aqui não tem nada, é como se ele estivesse elevado a 1. Ou seja, essa fórmula é uma função do primeiro grau. Se é do primeiro grau, pessoal, o seu gráfico é uma reta. Agora, se é uma reta, o seu gráfico pode subir ou ele pode descer. Então, nós vamos ter dois casos para o gráfico da velocidade. Para estudar o gráfico da velocidade, nós vamos usar o eixo y da matemática, que para a gente vai ser a velocidade em metros por segundo, e vamos usar o eixo x da matemática, que para a gente será o tempo em segundos. Pessoal, onde o gráfico começa é a velocidade inicial. E nesse primeiro caso, o gráfico ele sobe. Por que que ele sobe, pessoal? Porque o sinal da aceleração é positivo. Como o sinal da aceleração é positivo, o nosso gráfico sobe. Então ele vai subir. Onde ele chega, pessoal, é a velocidade final. E essa velocidade final está associada a um tempo t no eixo do tempo. Então nós temos que onde o gráfico começa, e ele tem que começar daqui, porque senão teríamos tempo negativo, é a velocidade inicial. Ele vai subindo, onde ele chega é a velocidade final. E essa velocidade final está associada a um eixo, no eixo do tempo, a um valor t. Então, aqui nesse gráfico, pessoal, como ele sobe, isso quer dizer o quê? Quando os tempos aumentam, as velocidades também aumentam. Então, por que isso? Porque a aceleração é positiva. Se ela é positiva, o gráfico sobe. Isso significa que quando o tempo aumenta, as velocidades aumentam. Temos também, pessoal, o segundo caso. No segundo caso, nós também vamos considerar o eixo y da matemática, que para a gente vai ser o eixo da velocidade em metros por segundo, e vamos considerar também o eixo x da matemática, que aqui para a gente será o eixo do tempo em segundo. Então, pessoal, onde o gráfico começa é a velocidade inicial. E nesse gráfico, o gráfico vai descer. E por que que ele desce, pessoal? Ele desce porque, nesse caso, o sinal da aceleração é negativo. Negativo, o sinal é negativo. Como o sinal é negativo, nosso gráfico da velocidade vai descer. Então, pessoal, ele desce onde ele chega. É a velocidade final. Essa velocidade final está associada a um tempo t. A velocidade está associada a um tempo t.
Então aqui, pessoal, como o gráfico, onde o gráfico começa, ele tem que começar daqui, porque senão teríamos tempo negativo. É a velocidade inicial, V0, vai subindo, onde ele chega, vai descendo, onde ele chega, temos a velocidade final, e aqui no eixo do tempo temos um valor t. Nesse caso, pessoal, quando os tempos aumentam, a velocidade diminui. Então, por que isso acontece? Porque a aceleração é negativa. À medida que o tempo aumenta, as velocidades diminuem. Então, esse é o nosso segundo caso. No primeiro caso, a aceleração é positiva, o gráfico sobe. Tempo aumenta, quando o tempo aumenta, as velocidades aumentam. No segundo caso, pessoal, a aceleração é negativa. Quando os tempos diminuem, as velocidades também diminuem. E aí o nosso gráfico vai descer. Então, aceleração positiva, gráfico sobe. Aceleração negativa, gráfico desce. E vamos usar a fórmula do vermes voadores atacam a Terra. Para os dois gráficos, nós vamos usar esta fórmula. Quando a aceleração for positiva, sobe. Quando a aceleração for negativa, o nosso gráfico desce. E agora, pessoal, vamos estudar o gráfico da aceleração. Então, o gráfico da aceleração em função do tempo. Para estudar isso, pessoal, nós temos que lembrar uma característica importante do MRUV. No MRUV, nós já falamos sobre isso, a aceleração ela é diferente de zero e ela tem um valor constante. Um valor constante. O que é um valor constante? É um valor que não varia, não aumenta nem diminui, não sobe nem desce. É um valor constante. É um valor que não varia. Quem varia no MRUV é a velocidade, que pode aumentar ou diminuir. Pode subir ou pode descer, mas a aceleração ela nem sobe nem desce. Ela não varia, ela é constante. Então, pessoal, novamente, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Então, vamos ter dois gráficos para a aceleração. Vamos fazer uma análise parecida com a velocidade. Vamos usar o eixo y da matemática, que para a gente agora será o eixo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. E o eixo x da matemática para a gente vai ser o eixo do tempo em segundos. Então, pessoal, para a gente aqui vai ser o primeiro caso. No primeiro caso, nós vamos ter uma reta constante que vai estar em cima do eixo do tempo. Por que isso? Porque, pessoal, a nossa aceleração ela tem um sinal positivo. Como a nossa aceleração é positiva, então a reta, que é paralela ao eixo do tempo, ela vai estar em cima do eixo do tempo. Então a nossa reta aqui não sobe nem desce. Por quê? Porque a aceleração é constante. Então a nossa reta será uma reta paralela ao eixo do tempo. É uma reta que nem sobe nem desce. É uma reta constante. Porque a aceleração no MRUV ela é sempre constante e diferente de zero. Como ela é positiva, a reta vai estar em cima do eixo do tempo. E se a aceleração for negativa? Então nós também teremos
o eixo y da matemática, que para a gente vai ser a nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado. E vamos ter também o eixo do tempo, que em matemática é o eixo x, que aqui para a gente vai ser o tempo em segundos. Nesse caso, pessoal, nós temos o nosso segundo caso. No primeiro caso, nós tínhamos que a aceleração era positiva. E no segundo caso, nós temos que a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, a reta paralela ao eixo do tempo vai estar embaixo do eixo do tempo. Por quê, pessoal? Porque a aceleração é negativa. Como a aceleração é negativa, a nossa reta paralela vai estar embaixo do eixo do tempo. E porque é paralela, nós já aprendemos porque a aceleração ela é diferente de zero, mas ela é constante. Então, em resumo, se a aceleração é positiva, a reta vai estar em cima do eixo do tempo. Se a aceleração for negativa, a reta vai estar embaixo do eixo do tempo. Para fazer o gráfico da aceleração, nós podemos usar qualquer equação do MRUV que tenha aceleração. Então, podemos usar vermes voadores atacam a Terra, que nós já conhecemos. Podemos usar Torricelli, ou podemos usar, pessoal, o sorvetão. Qualquer equação que tenha aceleração, nós podemos utilizá-la para fazer o gráfico da aceleração. Só é descobrir o seu valor. E agora, pessoal, para entender melhor esses gráficos, vamos para um exemplo prático, que aí vai ficar mais fácil o entendimento. Como é que a gente usa esses gráficos, né, em uma questão. Então, temos aqui, calcule nos gráficos abaixo o valor da aceleração e também, pessoal, o gráfico da aceleração. Então, a gente já sabe que esse daqui é um gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Então, pessoal, antes de fazer conta, nós vemos que o gráfico que a reta sobe. Se a reta sobe, a aceleração será positiva. Então, pessoal, se esse gráfico sobe, nós vamos utilizar aquela equação onde aquele gráfico que também sobe. Então, nós vamos fazer uma comparação com esse gráfico que nós já estudamos, que é o mesmo gráfico da velocidade em função do tempo. Então, aqui sobe e aqui também sobe, né, pessoal? Fazendo uma comparação, quem são esses valores? Então, aqui nós temos a velocidade inicial. Então, 6 é a velocidade inicial. O gráfico começa daqui. Vai subindo, chegou em V. V é a velocidade final. Então, V, quem é o V, pessoal? É o 20. 20 é a velocidade final. E no eixo do tempo, nós temos o T. Quem é que está no eixo do tempo aqui? O 2. O 2 será o tempo. E eu falei para vocês que no gráfico da velocidade, nós sempre vamos usar vermes voadores atacam a Terra. Queremos descobrir primeiro, né, pessoal, quem é essa aceleração. Então, aí só é usar vermes voadores para descobrirmos o valor da aceleração. Olhando para o gráfico, nós vemos que o V, né, pessoal, o V vale 20.
Olhando para o gráfico, nós vemos que a velocidade inicial vale 6. A aceleração nós não sabemos e o tempo vale 2. Sem fazer conta nenhuma, a gente sabe que a aceleração vai ser positiva. E por que ela será positiva? Porque o gráfico ele sobe, né, pessoal? Então vamos fazer a conta e a aceleração tem que dar positiva. Então vamos ver se vai dar positivo. Então aqui temos 26. E A vezes 2, 2A. Muda de lado, vem menos 2A igual a 6. E o mais 20 passa menos 20. Como o número da frente ficou negativo, é conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos, 2A. Mais 6 vezes menos 1, menos 6. E menos com menos dá mais 20. 2A menos 6 mais 20. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 20 menos 6 dá 14 positivo, porque 20 é maior do que 6. Então, quem vai ser, pessoal, a aceleração? Será 14 e o 2 passa dividindo. Quem é a nossa aceleração? 14 dividido por 2 dá 7 metros por segundo ao quadrado. Observe, pessoal, que a aceleração foi positiva. E por que ela foi positiva? Porque o nosso gráfico, pessoal, ele sobe. Se ele sobe, a aceleração tem que ser positiva. E ela deu positiva, mais 7. Então, nós descobrimos o valor da aceleração. E aí, pessoal, como é que fica o gráfico da aceleração? Então, nós temos que o gráfico será uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, nós temos aqui o eixo y da matemática. Para a gente será o eixo da aceleração. E nós temos o eixo x da matemática. Então, o eixo y será o eixo da aceleração, em metros por segundo ao quadrado. E o eixo x será o eixo do tempo, em segundos. E aí, pessoal, como é que fica o gráfico da aceleração? Como a aceleração deu positiva, deu mais 7, a reta paralela ao eixo do tempo vai estar em cima ou embaixo? Ela vai estar em cima, né, pessoal? Porque a aceleração deu mais 7. Se ela deu mais 7, a reta vai estar em cima. Então, qual é o gráfico? O gráfico da aceleração é esse. Uma reta constante e paralela ao eixo do tempo. Então, temos que a aceleração é mais 7 e o gráfico será uma reta paralela ao eixo do tempo e ficará em cima do eixo do tempo. Por quê? Porque o sinal da aceleração deu positivo. E para terminar, vamos fazer a letra B, sem resolver nada, né, pessoal? Nós observamos que o gráfico ele desce. Se ele desce, pessoal, a aceleração será negativa. A aceleração tem que ser negativa. E esse é um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, vamos compará-lo com outro gráfico que desce, e também é da velocidade em função do tempo. E o outro gráfico é esse, né, pessoal? Então, esse gráfico desce, a aceleração tem que ser negativa. Então, toda vez que o gráfico desce, né, pessoal, porque a aceleração é
negativa. Comparando os dois gráficos, quem vai ser a velocidade inicial? Será o 80. Quem será, pessoal, essa velocidade final? Comparando os dois gráficos, será o 30. E esse t, pessoal, vale quanto? Vale 5. Então, agora nós vamos calcular a aceleração. E a aceleração tem que ser negativa, porque o gráfico desce. Toda vez que tivermos o gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos usar vermes voadores atacam a Terra. Quem é o V, pessoal? Olhando o gráfico, nós temos que o V vale 30. Quem é o V0, pessoal? Velocidade inicial. A velocidade inicial vale 80. Mas o A que não sabemos. E o tempo vale 5. Então, quem vai ser a aceleração? 30 igual a 80. A vezes 5, 5A. Mais 5A muda de lado, fica menos 5A. E aqui vai ficar 80, e o mais 30 muda de lado, fica menos 30. Então, pessoal, o 5 ficou negativo, o número da frente ficou negativo. É conveniente multiplicar por menos 1. Menos com menos, mais 5A. Mais com menos, menos 80. E menos com menos, mais 30. 5A, sinais diferentes. Diminui e conserva o sinal do maior. 80 menos 30 dá 50. Só que 80 é maior do que 30, então fica menos 50. Quem será a aceleração, né, pessoal? A aceleração será menos 50 dividido por 5. A aceleração, pessoal, será negativa, menos 50 dividido por 5 dá 10 metros por segundo ao quadrado. E por que ela deu negativa, pessoal? Aceleração. Porque o gráfico, pessoal, a reta desce. Se a reta desce, né, pessoal? A aceleração tem que ser negativa. Se desce positiva, então a questão estaria errada. Teria que refazer a questão. Porque nós sabemos que quando a reta desce, a aceleração é negativa, é uma desaceleração. E qual seria, pessoal, qual será o gráfico da aceleração? Então, nós temos o eixo Y da matemática, e para a gente vai ser a nossa aceleração. E aqui temos o eixo X da matemática, que vai ser o tempo. Então, no eixo Y, nós temos a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E no eixo X, nós temos o tempo em segundos. E aí, pessoal, a aceleração deu negativa, deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que fica o gráfico? A reta paralela ao eixo do tempo vai ficar em cima ou embaixo? Ela vai ficar embaixo, né, pessoal? E quanto vale a aceleração? Menos 10. Por que deu menos 10? Porque nós encontramos menos 10. Então, pessoal, esse é o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração em função do tempo, o gráfico da aceleração em função do tempo é essa reta, uma reta constante paralela ao eixo
tempo é uma reta que nem sobe e nem desce, é uma reta constante. E ela está embaixo porque a nossa aceleração deu negativa. Então hoje, né, pessoal, estudamos o gráfico, os dois gráficos, tanto o gráfico da velocidade como o gráfico da aceleração em função do tempo.